Vê. Olha, ela fala, a vídeo que vai ser, que tá começando a gravar. Gostei. É, meu filho, toda automática. No teu, Oi? no teu fala também? No teu falou também? Não. Ah, pronto. Vamos. Pronto, agora tá mostrando vai mostrar minha tela. É esse texto aqui, né? Eu achei muito interessante esse texto também. O seguinte, me deu algumas ideias em relação a algumas coisas que a gente precisava fazer aqui nesse grupo de formação, digamos assim, de aprofundamento, né? Uhum. Porque, de fato, qual é que é o nome? O segundo ponto que ele fala sobre o defeito de ordem, ou seja, a ordem, isso não é besteira. Isso realmente pode influenciar muito e levar a muito erros, né? E o quarto ponto também, né? O menosprezo das ciências metafísicas. Também leva a muitos erros, inclusive no Sim. campo da teologia. Assim, querer estudar alguma coisa, saber alguma coisinha de teologia, catequese, sem filosofia, tranquilo. Mas querer se aprofundar um pouquinho que seja em teologia, eu acho que sempre vai ser perigoso sem saber filosofia, né? É. Perigoso e impossível, né? Quem nem vai saber o que a gente tá falando. Como é? Perigoso e quase impossível, né? Porque a gente nem vai saber o significado das palavras que eles estão usando para descrever as coisas. É, o pior, a gente pode achar que sabe, né, o significado daquilo. É. Pois é, bem pior Sei lá, mesmo. aquele exemplo que eu acabei de dar, né? A graça habitual é uma participação física na natureza divina. Aí a pessoa vai achar, sei lá, que tem alguma modificação nos átomos, nas moléculas, qualquer coisa desse tipo. Não é É. nada disso. Física tem um significado completamente diferente em filosofia, né? Uhum. Então, é perigoso, pode levar a erros, né? A heresias. Pois é. E aí, como está só no estudo introdutório, não, por enquanto não vai fazer muito mal, não. O negócio é, quando a gente for começar, a gente vai ter que começar pela filosofia. Não tem muito para onde correr. É. Já tinha pensado nisso antes. Acho que não ia ser muito bom a gente, depois que terminasse essa parte das introduções, ir para qualquer tema avulso, não. Acho que era melhor seguir a ordem mesmo. É, talvez seja melhor. Talvez seja bom, assim, fazer, passar pelos temas, mas, assim, não passar muito devagar também, né? Bem, É, eu vou começar pelo, como é que é o nome? Tratado de Deus Encarnado, explicar aqui mais ou menos o que é que foi que eu resumi. tá bom. Então, o Tratado de Deus Encarnado trata especificamente da missão da segunda pessoa, né, para resgatar a humanidade. Então, ele trata especificamente da segunda pessoa da Santíssima Trindade, enquanto, né, considerando que essa pessoa encarnou e especificamente que encarnou para a nossa salvação. Essa salvação significa, no caso, restaurar o estado sobrenatural do qual caímos, né? Sim. E aí o Tanqueray fala como é que é o nome? Da relação desse tratado com os outros tratados, né? Então, primeiro, está relacionado com Deus Uno, o tratado de Deus Uno, porque como é que chama? É o Deus Uno que está realizando tudo isso, né? Que realizou tudo isso. Segundo, está relacionado também com Deus Trino, porque trata especificamente de uma das pessoas, a segunda, né? Depois está relacionado com Deus Criador, porque dentro do tratado de Deus Criador, a gente tem lá o tratado, né? Tratado sobre o homem, no qual se estuda o homem, que é o objeto dessa salvação, né? Quem vai ser salvo, né? A elevação do homem ao estado sobrenatural, ou seja, a gente estuda também no tratado de Deus Criador, né? Que estado é esse que foi perdido, né? E a própria queda, que também faz parte do tratado de Deus Criador, né? Então, e o complemento natural de tudo isso, que é o tratado que deve vir logo a seguida, é Deus encarnado, ou seja, como é que Deus restaura esse estado que foi perdido, né? Aí ele fala sobre a importância, basicamente a importância que ele fala, a utilidade, né? Que ele fala em todos os tratados. Eu acho que é bem repetitivo.
Pois é. Tipo isso. Ou seja, o próprio objeto, né? O objeto é muito importante. Segundo, combater os erros. E terceiro, a utilidade, né? A aplicação em prática disso tudo. Apesar de que aqui ele não fala tanto sobre como é que é o nome? As aplicações práticas. O Padre Paulo Ricardo fala sobre as aplicações práticas do, como é que é o nome? Como é que é o nome? Desse tratado, principalmente relacionando com a parte da psicologia. Por quê? Muitas vezes o que acontece é que uma concepção errada de psicologia gera uma cristologia errada. Uma cristologia errada gera uma ideia de santidade errada, que leva a práticas para buscar essa santidade erradas ou até a não buscar essa santidade, né? Sim. Então, um bom tratado de, como é que é o nome? De cristologia, um bom estudo de cristologia vai dar uma ideia bem correta do que é a santidade, do que é que a gente tem que buscar. Bem, mas divisão. A divisão do tratado de soteria de Deus encarnado, né, ele divide em duas partes: soteriologia cristologia e soteriologia, né? Doutrina sobre Cristo e doutrina sobre a salvação, né? Sim. Da cristologia, as principais partes são provar a divindade de Cristo, depois explicar a encarnação como relação entre aí duas coisas, né? A pessoa assuminte, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e a natureza assumida, ou seja, a natureza humana que Cristo assumiu, e as consequências disso. Então, aí basicamente dois capítulos: pessoa assumente e natureza assumida. E na parte da soteriologia, ele tem que falar da soteriologia em si mesma, né? Noção e necessidade, e das pessoas que estão relacionadas a essa soteriologia, né? Quem são essas pessoas? Cristo mesmo, né? A bem-aventurada Virgem Maria, os santos e as coisas relacionadas aos santos, as relíquias e imagens, né? Alguma Bem. coisa a acrescentar? Não, acho que tu falou tudo já. Então, vamos abrir o próximo. Giovanni chegou. Pronto. Giovanni, cadê? Aí, entrou. Bom dia. Entrei. Bom dia, gente. Giovanni, Hoje tudo é bem? aniversário, então, assim, tô aqui. Meu pai veio me visitar, veio de uma pessoa, mas por algum momento eu não vou falar, tá? Mas Tranquilo. ó, Meu aniversário, eu é? vou ficar escutando. É meu aniversário hoje. Parabéns. Parabéns, parabéns. Já está gravado, todo mundo vai saber seu aniversário daqui para frente, vai sair no YouTube. É. Digamos que sim. Você cometeu o erro mais grave da sua vida nesse ter falado isso, mas Tá bom, tá bom. Vai ficar gravado. vamos lá. Mas vai querer falar em algum momento sobre algum, quer falar sobre alguns tratados? Sim, sim, alguns. A gente começou agora, né? Praticamente. A gente A gente terminou. falou sobre o tratado de Deus, como é que é o nome? Deus encarnado. Desencarnado, Pronto, né? então, aí o tratado chamado, que pode ser chamado Tratado de Deus Santificador, né? Tem dois tratados. Aliás, mais de dois, né? Tem o Tratado da Graça, que a gente diz assim, né? Deus Santificador, o Espírito Santo, né? Ele nos santifica formalmente pela graça e instrumentalmente pelos sacramentos, né? Então, o Tratado da Graça é o primeiro, e depois o Tratado dos Sacramentos. Só que no caso do Tratado dos Sacramentos, tem que fazer um Tratado dos Sacramentos geral, depois Tratado do Batismo, Tratado da Crisma, Tratado da Eucaristia, Tratado cada um dos sete, né? Para resumir tudo isso, eu só separei dois tratados, o da Graça e o dos Sacramentos em geral. Entendi. Então, José Pedro pode dar aí o seu resumo do Tratado da Graça Da e graça? qualquer coisa indicar aqui para eu baixar a página, qualquer coisa assim para conseguir ler. Tá bom. Tu já abriu?
Já falaram do Deus encarnado já? Já. Sim, já Ok. falei. É porque tem uma coisa muito interessante antes dele começar o da graça, é que eu ontem estava assistindo a aula do Padre Paulo Ricardo, né, sobre porque não sou protestante e tudo mais. E assim, o Padre Paulo falou um pouco sobre essa questão de que a cristologia para nós é totalmente diferente, né, dos protestantes, né? Porque a gente crê que Deus se encarnou, né? Então, assim, para redimir o gênero humano, né? Deus, ele se encarnou e se tornou humano, né? Se tornou uma criatura, né? Então, tecnicamente, o Criador e criatura se imbricaram aí nessa, nessa questão do Deus encarnado, né? E aí, a partir disso, Jesus glorificou a humanidade a partir da sua encarnação, né? Que aí ele redimiu o gênero humano a partir dessa encarnação, né? Acho que basicamente é isso. Pode continuar, gente. Assim, só explicando, os protestantes creem também na encarnação. Agora, o problema específico que o Padre Paulo fala nesse curso daí, né, é o problema da comunicatio idiomatum, né? É, Que alguns protestantes negam, outros não negam, mas parecem não tirar completamente as conclusões, como é que chama? As consequências desse dogma, né, da comunicatio idiomatum. Então, é mais embaixo, né, um pouquinho o problema. existe um problema aí que é cristológico, né? Porque alguns protestantes não consideram, assim, consideram só Jesus como se Jesus fosse Deus, né? Como se Jesus também não se encarnasse, né? E para redimir. Então, assim, para alguns protestantes, se encarnar não seria algo, assim, algo fruto da graça divina e também fruto justamente de uma obra redentora, né? Então, Não, assim, os protestantes acreditam que Jesus é Deus. O é, problema é que eles acreditam que essa Jesus é Deus, mas não acreditam que Jesus é humano, verdadeiramente não, as humano e verdadeiramente Deus. pessoas falam isso, que Cristo é Deus e homem. O É, problema é dizer que os caracteres da natureza divina são comunicados de alguma forma à natureza humana. entendi, Divina, feita pelos teólogos protestantes, mas muitas vezes eles não levam isso às últimas consequências, entendeu? entendi. Pronto. Isso daí José, tá bem pode explicadinho. ver aí o resumo do Tratado da Graça? Pronto. O Tratado da Graça. O autor é dividido em três partes, né? Essas introduções. É o objeto, utilidade e divisão do tratado. Aí o objeto central do Tratado da Graça é a vida sobrenatural que o ser humano, enquanto criatura, possuía antes da queda. E depois seria restituída após a obra da redenção. Aí esse tratado, a decorrência do tratado que é pelo mérito da obra de encarnação e sacrifício de Cristo que a graça nos vem. Aí tem três utilidades que ele separa para esse tratado. A primeira utilidade é a especulativa, que vai falar sobre a natureza da graça, que a graça seria uma participação na vida divina, e também pelo próprio termo da graça, ou seja, que é uma semente de glória. Aí, a segunda utilidade é sobre as polêmicas que envolvem esse tema, com os racionalistas e os protestantes. Os racionalistas por negarem a graça e os protestantes por não terem negarem aspectos da doutrina e não terem um entendimento completo sobre esse tema. E de ordem prática, porque a partir da graça se pode agir como o termo que ele bota aí, obrar cristamente, glória a glória. Ou seja, agir de forma cristã, ou seja, coerente com o ensinamento do evangelho e
ter mérito a partir disso, ou seja, possuir a glória. Aí também tem uma parte adicional nessa introdução, que são as dificuldades sobre esse assunto. A primeira é da relação entre a natureza humana e a ação da graça, que bota aí como. Desce aí, por favor. Eu me lembrei, só um apontamento, é que quando o anjo vai saudar a Ave Maria, né, a Nossa Senhora, né, ele fala justamente, e hoje é o dia dela, né, da Imaculada Conceição, né? Assim, da Imaculada Conceição de Maria, que diga. E assim, ele fala o termo, né, cheia de graça, né, que é que choritomene, né? E assim, tecnicamente, né, muitos protestantes não compreendem esse termo, né, não compreendem porque Maria é cheia de graça a partir desse problema que eles têm com a graça, né? Porque assim, a graça para os protestantes, né, não é algo meritório, né? Assim, não é algo assim que tecnicamente vai depender da força do ser humano de chegar a Deus, né? Então, assim, existe muito essa questão, né? Tanto é que eles têm preconceito com a Maria por conta disso também, né? Existe um problema aí no sola gratia, né? Que, é, que, assim, não é só a graça, né? A gente sabe muito bem que a graça, ela é algo que é sobrenatural e ela toca o natural e para justamente redimir esse gênero humano, né? Ó, antes do José Pedro continuar, quando tu falou o termo, né? O termo é semente da glória. Deu a impressão que tu estava falando o termo no sentido tipo palavra, a palavra graça. É, Sim. Tu não entendeu assim ou tu só falou assim? Oi? Tu entendeu assim ou tu só falou assim? Não, eu termo estava é falando que era somente termo da referente à palavra. semente é, da glória. Não é? Eu estava em Como é, dúvida José? se essa parte se referia à palavra mesmo ou alguma outra realidade da graça, né? Mas depois eu compreendi que termo era pelo próprio nome mesmo da graça. Não. Semente da glória. Termo é. Como é que é o nome? É o. Como é que é o nome? A finalidade, o fim, o termo. Entendeu? Ah, Terminar. tá, entendi. A graça termina na terra, né? Ah, ok, certo. Pronto, era só isso. Tá corrigido. E outra coisa. Vê, qual é o problema da graça com os protestantes, né? Cadê? Eu acho que ele falou aqui sobre os protestantes. Fala em polêmica. Pronto, mas não desce aqui, né? Bem, eu não sei exatamente onde é que o Tanqueray, nesse livro aqui, vai identificar esse problema. Mas, em geral, eu acho que o Padre Paulo também fala sobre isso. Verifica o problema. O Padre Paulo fala sobre isso. O problema não é essa ideia de que a graça, para a gente, ela seria algo meritória, como tu falou. De forma alguma. Para a gente, a graça não é meritória, ela é gratuita. Certo? Certo. A graça que a gente chama graça santificante, né? Graça atual, quer dizer, a graça santificante chamada santificante primeira, né? Vamos deixar claro. Ela é completamente gratuita. Não é possível merecer, de forma alguma. Os protestantes também concordam com isso. Vão dizer que a graça é uma coisa imerecida e tudo mais. Esse ponto é mais ou menos de acordo. Os problemas são dois. Primeiro, os protestantes entendem a graça como uma realidade extrínseca ao homem. Qual é a concepção de graça? Ou seja, a graça seria a atitude de Deus que trata o homem como justo, considera o homem como justo, embora em si mesmo não seja justo. É algo Certo. extrínseco ao homem.
Para nós católicos, não. A graça é algo intrínseco ao homem, ou seja, é algo que muda o homem, tornando realmente justo. Para nós seria Ok. totalmente diferente, né? Essa questão aí da Isso, é uma graça. coisa intrínseca, é algo intrínseca, enquanto que para os protestantes é uma realidade extrínseca. Claro, isso envolve muita confusão, né? Pode haver alguns protestantes que têm alguma ideia de graça intrínseca ou qualquer coisa desse tipo, mas em geral tem essa ideia de graça mais extrínseca. Esse problema Aí o que acontece? Pode ser. da graça surgiu com Lutero, foi? Isso. Sim, sim, Entendi. justamente. Tu sabe de onde A é que ele ideia tirou dele é essa que o história? homem era pecador e não tinha para onde correr. Então, qual é a única solução? É que Deus considere o homem justo. Por causa de Cristo, Deus considera o homem justo. É como se fosse um ato judicial. Também teve muito o papel de Calvino nessa história, né? Ele era formado em direito e tinha muita ideia judicial na cabeça. E colocou isso na teologia dele, ou seja, de que era um ato judicial de Deus pelo qual Deus considerava o homem justo, como se Deus absolvesse, como um juiz que absolve a pessoa no tribunal, mesmo que a pessoa seja culpada. Talvez seja mais como um perdão presidencial, sabe essa história de perdão presidencial? É, porque A na pessoa é culpada realidade por tudo, mas existe esse por exemplo, dá problema. perdão. Porque, na realidade, como eles também são tecnicamente antropocêntricos, né? Porque surgiu logo após a Renascença, né? Então, tecnicamente, eles carregam também uma certa dose de humanismo, né? E aí, justamente, essa influência humanística vai influenciar muito Calvino e Lutero, né? Porque, para eles, né, o homem é só justificado somente pela fé e a fé somente pela fé. Então, Deus dá graça justamente do ser humano somente pela fé ser salvo, né? Então existe essa conotação aí. Já os católicos não, Então, né? o problema do mérito, ele é conseguinte, ou seja, se o homem não está justificado em si mesmo, ele não é capaz de realizar nada meritório. É, Fora exatamente. dos casos, pode dizer que ele fez algo meritório porque Deus considera a coisa que ele fez meritória, mas no final das contas, as coisas dele, tudo que ele fizer não vai ser meritório. Nós não. Como nós consideramos que é algo intrínseco, isso é capaz de gerar no homem a capacidade de realizar obras meritórias. Porque a Isso fé é sem forma obras mais. é morta. Lá em Tiago tem dizendo, né? Uhum. Então, o Essa, problema é a complementação dessa parte está lá no Tratado de Deus Remunerador, né? como. A É, complementação dessa parte de mérito e graça está lá no Tratado de Deus Remunerador, né? é. Pronto, José Pedro, quer terminar aí o Tratado da Graça? Uhum. Cadê? Aí o segundo problema é pela própria natureza da graça. A segunda dificuldade, na verdade. Quer dizer que, por ser uma coisa divina, ela tem uma natureza pouco. Que é difícil de ser alcançada pelo ser humano, né? Exigindo vários conhecimentos prévios. E o terceiro problema é a relação da graça com o livre-arbítrio. É a terceira dificuldade, né? Aí, partindo para a divisão, esse tratado é dividido em três partes, que seria a graça habitual, ou a graça atual, a graça habitual e o mérito. Aí ele vai e fala sobre cada uma dessas graças na divisão aqui. Na graça, essa divisão aqui que está passando. Pronto. Ok. Interessante é que nesse prologou menos, né? Tem dizendo que a benevolência é a favor de quem dá, né? Alguma coisa dada de graça e dom gratuito, gratidão, o sentimento grato de alma e benefício recebido, elegância do discurso ou beleza e outra qualidade que torna a pessoa amável. Então,
a graça, ela é algo também que Deus dá ao ser humano e o ser humano dispõe também, né? Isso é totalmente diferente de uma concepção protestante, né? Porque para eles, né, a graça é Deus quem dá e pronto. Então não existe essa relação aí, porque claro, é aquele problema que a gente detectou já e já falou, e eles têm um problema de compreensão na humanidade de Cristo, né? Porque como Cristo encarnou-se, ele deu de graça a gente também, né? A salvação, né? Então aí é importante isso daí, né? Não, mas peraí. Essa questão que ele tá falando aqui, isso aqui na verdade é só a primeira página, né? Tem muito mais depois. Eu sei, eu É, sei. só por acidente, né? Porque se desse, eu dava até, mas era muito trabalho para cortar essa página para deixar só essa metade. Aqui ele só tá dando algumas noções sobre o nome, de onde é que vem a origem do nome graça. Graça mesmo não é nada disso aqui, não é benevolência, não é gratidão, não é elegância, não é nada disso. Tá? Tá bom. Só a origem do nome. Isso é só a explicação da origem da palavra, né? A etimologia, né? Porque aí a origem da palavra vai nos dar uma ideia do que é. Mas o que é mesmo é um negócio, como eu digo, é extremamente difícil falar da natureza, porque é algo que eles chamam omnimodamente sobrenatural. Ou seja, totalmente sobrenatural, absolutamente sobrenatural. Diferente, por exemplo, sei lá, se um homem estivesse voando, isso seria algo sobrenatural. Sim, porque a natureza do homem não consegue voar. É superior à natureza do homem. Mas, por exemplo, não é superior à natureza dos pássaros. Os pássaros conseguem voar. Deu para entender isso? A diferença? Sim, sim, sim. Deu pra entender. A graça é algo que é superior à natureza do homem, do pássaro, do anjo, de qualquer coisa. É simplesmente superior a qualquer tipo de natureza. E por isso também não obedece muito às regras que a gente coloca. Ou seja, por exemplo, quando a gente fala dos hábitos sobrenaturais, a gente fala que tem uma certa característica, eles têm características, às vezes, de duas categorias filosóficas diferentes. E, bem, qual a explicação que dá para isso? Não tem muita explicação, a gente não tem muito. Não tem como a gente pegar algo sobrenatural e categorizar num conceito filosófico puro. A gente termina tendo que usar dois conceitos que não são muito lá, como é que é o nome? Iguais, né? Não são iguais. A gente Certo. escolhe um dos dois de preferência, mas diz, ó, mas tem uma característica que parece com aquele outro. Por quê? Porque é algo sobrenatural, não tem paralelo muito grande com as coisas naturais, entende? Entendi. Isso aqui são coisas naturais, benevolência, alguma coisa dada de graça, gratidão, elegância, então, beleza. São coisas, como é que é o nome? Naturais. Que só servem como digamos, analogia no melhor dos casos. Talvez nem sirva como analogia, algumas dessas aqui. Tá certo. O que é importante é o que tá no quadro de Lágado, por exemplo, né? Que seria No justamente quê? nesse quadrinho de lado, né? Que seria justamente explicando, né? A graça, né? O que é a graça habitual, a graça atual, a do mérito, né? Explicando esse quadrinho, né? Isso. Não, é o resto do livro, né? O resto do livro é que vai dizer, justamente. A gente tá Tá vendo só a certo. introdução. Tá bom. Bom, Giovanni, você pode falar sobre o Tratado dos Sacramentos? Posso, posso. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Abrir aqui no meu PC. É importante destacar que, assim, com a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a gente tem essa questão de que, a partir daí, existe essa economia, esse começo da economia sacramental, né, que aí, esse nome, né,
coloca justamente, né? Ele coloca aqui que os medicamentos da alma doente seriam os sacramentos, né? Ele vai dizer da utilidade, né, dos sacramentos, né? Da dignidade do objeto, pois os sacramentos são, né? Relíquias da encarnação do Senhor, como eu tinha falado, medicamentos da alma doente e causas instrumentais da graça, ou fonte de água viva. Então, de certa forma, os sacramentos, eles, de suma, da mesma, eles falam, o sacramento, ele é justamente onde Jesus, a partir dos sacramentos, ele age no mundo a partir da sua igreja para justamente salvar as almas. Como, por exemplo, né? Aí os 7 sacramentos, né? Que é batismo, confirmação, confissão, penitência, né? A gente tem aí o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, do matrimônio, né? E o 7º agora é a unção dos enfermos. Todos esses sacramentos, né? De certa forma, tem uma analogia bem interessante, né? Que tá até naquele livro de Scott Hahn, né? Do Banquete do Cordeiro, que os 7 sacramentos, eles nasceram justamente do Cordeiro de Deus, né? Que é Jesus. E justamente daquele lado, do lado que foi furado na cruz, né? Que Jesus sofreu com aquela lança furada, onde jorrou água e sangue, né? Dali nasceu os sacramentos. Então, os sacramentos, tecnicamente, eles nasceram dessa efusão, né? Da encarnação, do mistério da encarnação, da morte e da ressurreição. E age na história, né? Então, a partir de por agir na história, né, da salvação e agir através da igreja, né, os sacramentos eles também não eles são justamente a ação de Jesus na história, né? Então, assim, é importante destacar que aí os racionalistas modernos zombam dos sacramentos, né, como fomentadores de superstição, abaixo, mais abaixo, né? E os protestantes admitem somente 2 sacramentos. Além disso, erram de muitos modos sobre o modo de operar. Portanto, será de muita utilidade e refutação dos seus erros. Porque porque os protestantes só consideram um sacramento e mal consideram, né? Às vezes, alguns só consideram batismo. Então, existem aí uma questão de que da própria origem da palavra heresia, né? A palavra heresia é você escolher algumas coisas, né? Então, de certa forma, existem uma escolha de alguns, de algo que é bem mais completo, né? Que são 7, e se escolhe só um ou dois para justamente pregar suas doutrinas, né? Suas vãs doutrinas. Então, existe essa divisão aí. Aí, ele coloca aí que existe uma divisão, né? Que é a natureza e existência dos sacramentos, dos elementos que constituem ou matéria e forma dos efeitos que produzem, da causa ou instituinte e ministrante e do sujeito que pode recebê-las. É justamente aquilo, né? O fiel, né, católico, né? Ele recebe os sacramentos e a própria igreja, né, no seu magistério, ministra os sacramentos. Só que esses sacramentos também, né, tem toda uma matéria e forma que são diferentes, mas que todos são ação de Cristo na história. Então, tecnicamente, existe isso daí, né? Porque, assim, né? O primeiro sacramento, que seria o batismo, é a ação de Jesus justamente para redimir a humanidade. Aí seria uma forma, a água, né? E o sinal da cruz, né? Que aí justamente existem esses elementos de matéria e forma.
a confirmação seria o óleo do crisma e o sinal da cruz. Então, toda essa matéria e forma, ela forma justamente os sacramentos, né? E a Eucaristia, que seria justamente o corpo e sangue e alma e divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a matéria seria o pão e o vinho e a transubstanciação, né? A ordem seria justamente essa união hipostática, né? Que é do Cristo com o sacerdote. Então, a própria matéria e forma seria impor as mãos, né? Quando o bispo impõe as mãos sobre o sacerdote, né? Seria justamente essa a matéria. E a forma seria justamente essa Cristo no sacerdote, né? E aí a unção dos enfermos, né? Que é justamente o a unção dos enfermos, né? Que seria justamente aquilo que São Tiago, acho que São Tiago vai dizer que na carta, na epístola dele, que é justamente um dever do cristianismo, ser uma religião que visita os doentes, né? Então, existe um dever aí do cristianismo de visitar os doentes. Então, ver Jesus no doente e salvar os doentes. É o último suspiro da pessoa antes de morrer. E acho que eu falei todos os sacramentos já. Acho que tem mais um que é o matrimônio. O matrimônio que seria justamente prefigura o casamento celeste, né? A união entre o céu e a terra, entre a igreja e o Cristo, cabeça, que se dá lá no Apocalipse, se eu não me engano, e que existe toda essa questão, né? Do significado. Porque aí, como ele fala, né? A natureza e a existência dos sacramentos, a matéria e a forma, como eu tinha falado, né, que é a noção, a existência, mudanças e evitar, união entre matéria e forma, reiteração de matéria e forma, né? Os efeitos, a graça e o caráter, a causa, o instituidor e o ministrante sempre tem isso nos sacramentos, e o sujeito que recebe os sacramentos. Acho que é mais ou menos isso. E a preparação para receber os sacramentos, né? O sujeito ele tem essa obrigação de se preparar para receber os sacramentos, né? Porque os sacramentos é justamente também onde a graça de Deus ela é depositada no ser humano, né? Onde a humanidade de Cristo e divindade age. Vai, Lucas. Olha, só uma pequena correção, né? A matéria e a forma do sacramento já são ditas como é que é? De modo análogo. Não é matéria e forma no mesmo sentido filosófico que normalmente a gente usa, nem no sentido popular que a gente usa normalmente. A matéria se refere aos atributos visíveis e a forma se refere às palavras usadas. Então, por exemplo, no batismo, a matéria é água, a forma é eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Entendi. Eucaristia, Então seria mais uma questão da oração, né? Ou da ação no das sacramento, né? palavras. Por exemplo, na Eucaristia, a matéria e a forma são pão e vinho. Ou a matéria é pão e vinho. A forma são as palavras da instituição, ou seja, isto é o meu corpo, ou este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança. Essa é a forma, entende? E isso vale para os demais sacramentos, certo? Entendi. Pronto. O último tratado que a gente vai ver, como eu falei, a gente vai terminar 10 minutos mais cedo, porque algumas pessoas terão um encontro de 11 horas. Ah, tá certo. O tratado é bem curtinho, é só uma página, né? Trata de Deus remunerador. Então, também chamado Tratado dos Novíssimos ou Escatologia. Também é a mesma coisa, ciência dos novíssimos, das últimas coisas. Quais são as últimas coisas? Morte, juízo,
né? Aí nessa lista você pode adicionar o purgatório. Morte, juízo, inferno, purgatório e céu. Isso é o que se estuda, né? E justamente pega aí o final do credo, né? A parte final. Que é Deu creio no pra entender Espírito direitinho? Santo, né? Que é a parte Creio final no Espírito seria Santo seria, no caso, Deus santificador. na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Na ressurreição, santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da na carne, na ressurreição vida da eterna, carne, essa é a parte. na vida eterna, amém. Então, essa é a parte, Mais ou menos se refere ao Tratado de Deus Remunerador, né? porque a escatologia, né, estuda justamente essa passagem, né, da vida para a morte, assim, e da Mas morte para a vida. o que acontece depois da morte. Isso. Acho que Então, alguém ficou com alguma dúvida nesses tratados? bom, foi simples, né, praticamente, né? Acho que vai começar a complicar mais pelo encontro 8, né? A gente vai ver mais, algo mais da teologia, né? Porque aqui a gente vê os tratados, né? E é importante destacar, né, que todos os tratados, eles conduzem a gente sempre a, né, ver a fé, justamente, implicada na nossa redenção, né? Porque o próprio tratado de Deus remunerador, né? Ele vai justamente onde vai culminar toda a razão da nossa fé, né? Que é a salvação das almas. Acho que é basicamente isso. Vai, Lucas. Tu vai mostrar o texto da próxima, né? Eu acabei lendo o texto do próximo. Bem, vou só mostrar rapidamente o texto aqui. Já tá na hora de acabar. Problem with file, era o que faltava. Royal Marine. Padre Paulo ama Royal Marine. Quem gosta de Royal Marine é Padre Paulo. Ele gosta. Da teologia da perfeição cristiana. Eu também adoro. Pra mim, é o melhor que existe. Ninguém Ele é muito bom supera, mesmo. não. Ele é muito bom. É muito bom. Ele é extremamente sistemático, então vai ser bem fácil de ler, apesar de estar em espanhol. Qualquer dúvida que vocês tiverem no espanhol, podem perguntar lá no grupo, a gente dá um jeito de descobrir o que é que significa. Então aí ele vai dizer definição nominal, definição real. Ele vai discutir várias coisas, tá tudo bem direitinho, relações com esse. Essa parte é muito importante. Sim, muito importante. O que mais aqui vai ter? Método, divisão. Ele vai falar um E pouco aí vai mais, ter todo o esquemazinho bem falar um para pouco ensinar a mais. teologia. Ele vai falar das virtudes também, cardeais e também as outras virtudes, né? Fala assim. Peraí, o texto sumiu. Voltou. É porque parece que o texto de Rory O texto Martin, 2 é o texto da Suma ele parece Teológica, que né? A segunda revisita parte da também. Suma Teológica. Parece que o texto de Rory Martin, ele revisita os tratados, né? Também. Sim, ele vai falar dos tratados. Então, aí tem o esquema da Suma Teológica para a segunda parte, né? Sim. E também o texto. Qual é o outro texto? De Santo Tomás também. É a sinopse também da. Aí isso aqui é a prima segunda e a segunda segunda, né? Então essa aqui é a segunda segunda. Beleza. Que é o resto da parte, digamos, teologia moral especial.
Ok. A gente Pronto, é encerra, isso. a gente encerra por aqui. Giovanni, pode fazer a oração final, por favor? Posso fazer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. Bom, gente, Rogai por estaremos sempre e sempre estivemos reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus nos abençoe, abençoe nossa semana. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até Tchau, gente. Hasta pronto.